Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Agitados. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um SUV que nessa versão intermediária promete ter a melhor ou uma das melhores relações entre custo e benefício do mercado. Esse aqui é o Peugeot 2008 Allure, e nessa avaliação completa a gente vai conferir detalhes como motorização, peso, desempenho, consumo, espaço interno, acabamento, equipamentos, preço, enfim, vamos falar de todos os detalhes para descobrir se vale a pena ou não você levar para casa essa versão intermediária do Peugeot 2008. E como de praxe aqui no canal, vamos começar falando sobre o design, que ao meu ver é um ponto positivo, mesmo nessa versão intermediária aqui do Peugeot 2008. Inclusive, a gente tem a impressão de ser uma versão mais cara. A gente vai falar das rodas, por exemplo, mas até o acabamento da grade e tudo mais não dá a impressão de ser uma versão básica. Bom, e falando em grade, a gente tem aqui o nome 2008, como a gente já conhece de outras versões, o novo logotipo da Peugeot. Vale lembrar, inclusive, que a gente já testou a versão GT desse modelo aqui no canal, que traz, claro, características muito parecidas. Porém, na GT, esses detalhes aqui em black piano da grade, eles são na cor da carroceria, aqui não. E aqui nessa versão você tem esses detalhes cromadinhos do lado que eu também acho bem bonitos. Aqui embaixo você tem uma peça num prata, digamos assim, né, como se fosse um escovado. Não temos faróis de neblina, como vocês podem notar, mas vamos falar agora do conjunto de iluminação. Felizmente, ele é quase totalmente em LED. Aqui nessa parte de baixo você tem o DRL, agora num formato de garra de leão, né? A Peugeot dispensou o dente de sabre, digamos assim, que eles tinham antes, e já vale dizer para vocês que o DRL, ele ficando separado, é um ponto positivo. Então, quando eles ficam muito próximos, você acaba desligando o DRL ao dar seta. Aqui não precisa. E nessa peça aqui do DRL, a gente encontra também iluminação de lanterna. Se o motor estiver ligado, a intensidade da lanterna é exatamente a mesma do DRL. Agora, se ele estiver desligado, a intensidade da lanterna fica menor. Mas a gente também tem aqui iluminação em LED por espelhos, tá? Na versão GT é do tipo projetor, no farol baixo e no farol alto. Também vale citar que o DRL, pessoal, ele só aciona com o motor ligado. Então você pode deixar, por exemplo, a chave acionada se você estiver dentro do carro à noite, em algum lugar, que não vai ficar chamando atenção. Mas aqui pro lado a gente encontra rodas de liga leve aro 17 com pneus medida 215/60 com perfil de uso urbano. O interessante é que além da medida ser a mesma, o design é igual das outras versões do Peugeot 2008. Então você tem uma pegada de carro um pouco mais premium, digamos assim, né? Ele não parece ser uma versão intermediária. Agora, nas outras versões, com exceção da GT, você não tem aquele nome da versão. Os retrovisores aqui possuem esse acabamento em black piano em todas as versões, mas como vocês podem reparar, infelizmente o repetidor de seta não é em LED. Ele tem também o repetidor em todas as versões, até porque isso é um item obrigatório para todos os carros fabricados a partir de 2024. Mas além de não ser em LED, o que me incomoda nele é que ele tem essa peça, digamos que cromada, né, muito grande. Se ela fosse menor, quem vem aqui da frente também conseguiria visualizar o repetidor de seta, mas desse jeito só quem realmente está na lateral um pouco mais para trás consegue ver. Enfim, aqui na porta a gente tem esses vincos aqui bem marcados, tanto na porta dianteira quanto na traseira. As maçanetas são na cor do veículo, depois a gente fala sobre a chave presencial. A coluna B é em black piano, apesar de não ter o arco dos vidros em cromado ou em black piano. O rack de teto suporta até 65 kg, claro, colocando as barras transversais, também é em black piano, e aqui atrás você tem uma outra peça no preto brilhante, mas que na versão GT você tem um adesivo um pouquinho mais esportivo, digamos assim. Outra exclusividade da versão mais cara GT é o teto pintado em black piano, aquele na cor da carroceria mesmo, embora a antena seja também no preto brilhante. Agora, se todos esses detalhes são no black piano, eu não entendi muito bem porque que esse aqui embaixo é no prata. Acho que poderia ser também em preto brilhante para combinar com o restante do carro. Já aqui na traseira, eu acho um visual também muito bonito aqui do Peugeot 2008 e, como eu disse, não parece ser uma versão intermediária. Aliás, você não tem o nome da versão em nenhum lugar do carro, não existe nenhum emblema. Você tem somente aqui o 2008, no emblema meio escurecido, e o Turbo 200 relativo à motorização, que a gente já vai falar para vocês. E aqui embaixo, o para-choque tem esse detalhe, digamos que num aço escovado aqui, que talvez ficaria legal se fosse no black piano.
assim como essa peça que interliga aqui as lanternas. O aerofólio aqui é na cor do veículo mesmo, mas a gente pode notar que tem essa peça aqui em black piano ao lado aqui do vidro traseiro. Falando agora sobre o conjunto de iluminação, a gente encontra aqui felizmente tudo em LED. Isso que vocês estão vendo aceso é a guia de lanterna, que funciona como se fosse um DRL aqui na parte de trás. Então ligou o motor, ele vai ligar aqui atrás também. Felizmente ele não fica aceso só com a chave, então não fica chamando atenção à toa. Mas você ainda tem luz de ré, luz de freio e luz de seta em LED, assim como a luz de placa. A única coisa que não é em LED é a lanterna de neblina traseira, que fica ali embaixo. Agora, o que me incomoda é que essa luz de ré demora bastante para acionar. Mais para frente no vídeo a gente mostra isso na prática para vocês, mas essa lanterna é muito bonita, né? Ela tem um efeito, digamos que tridimensional aqui. Reparem que os elementos ficam saltados para fora. É realmente muito legal esse sistema da Peugeot. E o brake light aqui também é em LED, felizmente, coisa que nem todos os concorrentes possuem. Bom, e você está assistindo essa avaliação de graça, não é verdade? Então, pessoal, por favor, deixa o seu like, porque assim você consegue, digamos que, retribuir esse nosso trabalho. E deixar o like é totalmente gratuito também, assim como hypar o vídeo caso você já tenha atualizado o aplicativo do YouTube. Essa função nova fica ali perto dos comentários. Vamos falar agora sobre conjunto mecânico. A gente encontra aqui uma motorização já muito conhecida de vários modelos da Stellantis, que inclusive já passaram diversos aqui no canal. Estamos falando do motor 1.0 T200, aquele Turbo Flex de 3 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Ele rende uma potência máxima de 130 cavalos com etanol e 125 cavalos com gasolina a 5.750 rotações. O torque é sempre de 20,4 kgfm e está disponível em somente 1.750 RPM. Isso é importante porque você não precisa encher muito o giro do motor para ter uma boa resposta da motorização. Junto com esse propulsor está associada a transmissão CVT com simulação de 7 marchas. Na hora do test drive a gente vai explicar melhor como que ela funciona. E a tração desse carro, logicamente, é só dianteira. E antes da gente falar sobre os dados de desempenho, é importante citarmos o peso. Lembrando que essa não é a versão mais cara, então ela é um pouco mais leve do que a configuração GT. Lá são exatamente 1.300 kg e nessa versão 1.272. Eu também sempre gosto de citar a capacidade de reboque, que nesse carro felizmente é permitido e está em 400 kg no caso de um reboque sem freio. Agora sim os dados de desempenho para vocês. De acordo com a Peugeot, com ambos os combustíveis, o 2008 acelera de 0 a 100 em 10,1 segundos. Agora a velocidade máxima é de 194 km/h com etanol e 191 com gasolina. Lógico que na hora do test drive a gente vai testar na prática como que é o desempenho aqui desse SUV compacto. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? De acordo com o Inmetro, na cidade ele faz 8,5 km por litro com etanol e 12 com gasolina. Já na estrada passa para 9,8 com etanol e 14,1 com gasolina. Durante uma semana de testes que eu passei aqui com esse carro, eu posso dizer que comigo na cidade ele geralmente fez entre 9 e 10 km por litro, ou seja, bem inferior aos 12 do Inmetro. Inclusive a gente fez o nosso teste de consumo urbano com esse carro, seguindo aquele padrão de sempre aqui no canal, o mesmo trecho, ar-condicionado ligado o tempo inteiro, carro abastecido com gasolina e ele fez exatos 9 km por litro. Tudo bem que a gente pegou um pouquinho mais de trânsito do que normalmente a gente pega no nosso teste urbano, mas ainda assim é uma média consideravelmente baixa para um carro 1.0 turbo. Já na estrada eu fiz com ele geralmente entre 16 e 18,5 km por litro, o que vai variar de acordo com a estrada que você pega. Se você andar entre 90 e 100 você consegue ser muito mais econômico, mas se andar a 120 vai gastar consideravelmente mais. Mas também lembro vocês que nós fizemos o nosso teste de viagem com este carro, mas o consumo no nosso trecho padrão foi de 17,5 km por litro,
também com gasolina e ar-condicionado ligado o tempo inteiro. Aproveitando esse assunto de consumo, vale citar que o tanque de combustível tem uma capacidade para 47 litros. Como o consumo a gente viu que pelo menos o urbano não é bom, a gente pode então chegar à conclusão de que a autonomia não vai ser muito legal. Se tivesse pelo menos os 50 ou quem sabe 55 litros de capacidade, você teria uma autonomia maior aqui no 2008. E aproveitando essa parte do vídeo onde a gente fala de detalhes mais técnicos, vale citar que a suspensão dianteira é independente do tipo McPherson e na traseira é eixo de torção. Infelizmente, acho que já merecia uma suspensão independente, mas o ponto positivo é que esse carro traz os freios a disco nas 4 rodas, sendo ventilados aqui na dianteira. E eu sempre gosto de citar também para vocês a plataforma. Nesse caso aqui, o 2008 utiliza a base CMP, que significa Common Modular Platform. E apesar da Peugeot hoje ser do grupo Stellantis, onde também tem a Citroën, a Ram, a Jeep e a Fiat, essa base é de origem PSA, ou seja, Peugeot e Citroën mesmo, como já era antes do grupo Stellantis. E esse carro não é brasileiro, tá? Ele é produzido lá em El Palomar, na Argentina, e então exportado aqui para o Brasil. Vamos aproveitar o Peugeot 2008 Allure aqui de lado para a gente falar sobre dimensões. Como sempre fazemos aqui no canal, selecionei outros 2 modelos para a gente comparar e descobrir o quanto o Peugeot é grande ou pequeno. Nesse caso aqui eu escolhi o Hyundai Creta e também o Volkswagen T-Cross para esse breve comparativo. De comprimento aqui no Peugeot a gente tem 4,31 m praticamente, enquanto o Creta tem 4,33 e o T-Cross 4,22. De largura são praticamente 1,78 aqui, ou 1,99 se a gente levar em conta também os retrovisores, enquanto o Creta tem 1,79 e o T-Cross um pouco menor com 1,76. A altura aqui é de praticamente 1,55 no 2008, enquanto o Creta tem 1,63, é consideravelmente mais alto, e o T-Cross também é um pouco mais alto com 1,57. Já o entre-eixos aqui no Peugeot 2,61, enquanto o Creta também tem em torno de 2,61, mas o T-Cross é maior com 2,65. E eu sempre gosto, embora o carro não seja voltado ao off-road, nem seja 4x4, eu gosto de citar também a capacidade, digamos que off-road. O vão livre em relação ao solo é de 22,8 centímetros, porém, entre os eixos ainda não conseguimos o número de altura mínima em relação ao solo. O ângulo de entrada, pessoal, é definido aqui em 18,2 graus, o ângulo central não foi informado e o ângulo de saída é de 29,7 graus. Vale citar que esses ângulos aqui são da versão GT, que é a mais cara, mas como o vão livre é somente 0,1 centímetros menor na versão GT, acredito eu que os ângulos de entrada e saída sejam praticamente idênticos, se não exatamente iguais, aqui no Peugeot 2008 Allure. E a capacidade de imersão na água, de acordo com o manual, é de somente 15 centímetros. Esse aqui é o interior do Peugeot 2008 Allure. Vamos conferir como que é o acabamento? Acho que vocês conseguem perceber que é praticamente tudo em plástico duro. Aqui a gente tem uma espécie de, digamos que um vinil, não sei se vocês vão conseguir escutar, ó, que dá um charme um pouquinho mais interessante para o carro e imita aqui a fibra de carbono, como vocês podem notar, né? Saída de ar aqui bem pontiaguda aqui na esquerda, acho que faltou um acabamento em black piano aqui na lateral. Aqui você tem o botão de partida da motorização, as 2 saídas de ar centrais, a gente já fala daqui depois, e tem esse acabamentinho cromado aqui que segue até o final aqui da saída de ar. E antes de falar das portas em si, cito para vocês que aqui a gente tem a regulagem elétrica de altura dos faróis e o modo Sport. Aqui ele acende uma luz em laranja, mas já adianto que não muda nada no painel de instrumentos. E aqui da minha visão, ó, reparem que ele fica bem escondido esse botão, então às vezes você esquece ele ligado. Aqui a gente percebe um acabamento aqui mal feito, né? Isso a gente viu lá no 2008 GT também, então não é uma exclusividade aqui dessa unidade. E aqui são botões vagos, que alguns deles são preenchidos nas assistências à condução que estão presentes na versão mais cara. E vale ressaltar também que o modo Sport, segundo a Peugeot informa, ele deixa a direção um pouco mais pesada, o controle de estabilidade mais permissivo, altera também o mapa do acelerador e deixa as trocas de marcha
mais rápidas. Lembrando que as trocas são simuladas, já que o câmbio é CVT. E sobre esse ajuste elétrico de altura, vale ressaltar também que na versão GT ele é automático, por isso que ele não tem esse botão aqui. O acabamento aqui de porta, ó, também quase todo em plástico duro. Você tem essa espécie aqui de fibra de carbono novamente, com detalhe em black piano. Aqui você tem uma pequena faixa de couro que se estende até aqui a dianteira, mas é só isso aqui, tá? Aqui embaixo também continua em plástico duro. E também vale citar que os retrovisores, embora eles não fechem sozinhos quando você tranca o carro, ele tem aqui também um rebatimento elétrico. Eles têm o sensor de ponto cego, isso é um ponto positivo, considerando ser uma versão intermediária, porém não tem aquela função tilt down que abaixa o espelho direito quando você engata ré. Saída do alto-falante é simples, né? Acho que faltou um revestimento aqui. Você tem um porta-garrafas bem grande, essa é de 500 ml, ela fica até meio solta aqui e cabe tranquilamente uma de 1,5 litro. Essa garrafa aqui que é gigantesca, se eu não me engano, ela tem aproximadamente 1 litro e pouco também, mas o formato dela é bem grande e apesar de não ficar perfeita, ela também cabe aqui na porta. Outro ponto bem legal aqui da porta é que você tem a vedação até embaixo, se vocês repararem. Então ajuda a manter essa parte aqui mais limpa para você não sujar a perna ou a calça ao entrar e descer aqui do carro. Nessa versão a gente não tem uma soleirinha e aqui a gente tem esses tapetes que eu acho sinceramente de qualidade bem baixa, viu? Poderia ser melhor. Pelo menos ele tem uma travinha aqui, essa aqui eu acho que acabou quebrando a parte de cima, mas tem uma segunda trava aqui também no lado direito. Os bancos, eles possuem aqui também a regulagem de altura, logicamente manual, você não tem ajuste elétrico. E falando para vocês de bancos, a gente percebe aqui que eles já trazem um revestimento em couro. O apoio de cabeça não é fixo, infelizmente ele é variável. Toda essa região central é num couro mais liso e somente aqui nessa parte mais lateral você tem tecido. Esses bancos são bem bons. Eles são um pouquinho mais rígidos, mas não chegam a ser duros. Eu considero eles ergonômicos. Vamos falar agora sobre o sistema de ar-condicionado. Saibam que, infelizmente, ele é quase inteiramente por touch. Os únicos botões físicos que você encontra aqui são para recirculação. Aqui um atalho, né, para você desligar ou ligar a ventilação. O AC Max, né, que ele liga na maior potência e ventilação. Aqui o desembaçador dianteiro e o desembaçador traseiro. Legal, você tem alguns comandos físicos. O principal, que é você mudar, por exemplo, a ventilação e a temperatura, não estão aqui. Você tem esse botão aqui touch, ó, que quando você clica ele vai direto para as configurações de ar-condicionado. Ou aqui no home da central multimídia você também pode colocar atalhos, por exemplo, aqui pro ar, né? Ou clicando aqui ele vai também para a mesma função. Agora aqui você regula a ventilação, mas reparem, ó, cadê o ar? Não tem, né? Isso porque só funciona com o motor ligado. Isso é um ponto bem negativo ao meu ver. Às vezes você quer ficar só com um ventilador e vai ter que ligar o motor para isso. O compressor em si do ar, tudo bem, ele só liga com o motor ligado, mas você perder até a ventilação não acho legal. Por outro lado, algo que eu gosto muito é que você tem aqui 3 modos automáticos para o ar-condicionado. Você tem esse primeiro que é o soft, que é suavidade e silêncio. Clicando mais uma vez, você tem o normal, onde ele vai equilibrar entre o conforto e o silêncio. E aqui você tem também o modo rápido, onde vai priorizar a ventilação e a eficácia. Às vezes você coloca no modo automático e ele fica completamente agressivo. Então aqui no 2008 não tem esse problema, já que você escolhe entre esses 3 níveis. Seguindo aqui então pelo painel, a gente vai citar a multimídia depois, mas podemos já dizer que ela tem esse acabamento aqui, esse envolto em black piano, mas esse meio cromadinho, esse prato aqui embaixo, quando está muito sol, às vezes ele acaba refletindo bem na sua cara, tá? Isso não é interessante. Mas aqui para baixo você tem essa peça em black piano, como eu falei para vocês, e isso aqui é muito importante, tá? Comando físico para o volume, ou clicando uma vez você silencia o áudio. O Peugeot 208 GT que já passou pelo canal não tem isso aqui e faz total diferença. Outra coisa que o 208 não tem e o 2008 possui são esses comandos aqui em cima touchscreen.
Então aqui você tem um atalho para as configurações ali do carro, por exemplo, para você configurar as câmeras e etc. Aqui você tem também dois botões que sinceramente eu não entendi tão bem, mas eu descobri que você segurando esse aqui da esquerda, ele vai direto para o Android Auto ou Apple CarPlay, caso esteja conectado, né? O Home aqui é natural, né? Você vai para a tela inicial. E esse direito aqui, eu não entendi sinceramente muito bem para que serve, ó. Parece que ele também vai ali para o Android Auto, então não entendi muito bem. Além dos comandos aqui do ar-condicionado, a gente tem também o pisca-alerta, a trava das portas, você abre ou fecha por aqui, e um comando rápido ali, como eu falei, para ir direto para o ar-condicionado. Aqui embaixo, entrada USB do tipo A, ela é iluminada, e aqui a gente tem do tipo C, que também é iluminada, felizmente. Olha que legal, esse acabamento em Black Piano, quando você dá um clique, ele só bateu aqui porque a GoPro está aqui embaixo, mas você tem um compartimento escondido, você tem até uma borrachinha aqui, e é um carregador por indução. Olha que bacana. Reparem ali também que ele tem aqui em cima, ó, uma abertura, né? Porque ele é ventilado, então com o ar-condicionado ligado ele vai deixar seu celular aqui bem geladinho. E ele ainda tem, digamos que uma outra função aqui muito interessante, que é a possibilidade de você colocar seu celular aqui mais de pé. O meu eu preciso tirar a capinha, senão ele não cabe, e também não dá para deixar ele carregando porque vai forçar aqui o fio. Mas isso é bem interessante, tá? Com o carro parado, por favor, não façam isso dirigindo, mas você pode até assistir uma série ou fazer algo nesse sentido. Mas aqui para baixo a gente tem um porta-objetos, só faltou aqui um tapetinho, né, para ele não ficar fazendo barulho. Você tem as posições do câmbio aqui na frente, como a gente já viu em outros Peugeot, e a alavanca em si de transmissão, também já bem conhecida de outros modelos. Só que aqui tem uma questão, tá? Vou acionar a ré, ó. Quer ver? 3, 2, 1, acionei. Cadê? Não aparece aqui a câmera de ré se você não estiver com o motor ligado. E mesmo com o motor ligado, ela ainda demora um pouquinho para acionar. Vou até aqui mostrar para vocês, ó. Ó, 3, 2, 1, coloquei. Perceberam o tempo que ele demora? Depois eu mostro as câmeras para vocês. Mas o problema disso é que às vezes você já está dando ré enquanto a câmera ou a própria luz de ré lá atrás ainda nem acionou. Isso é perigoso tanto para você quanto para um pedestre que está atrás ou até mesmo você bater em algum outro obstáculo. Toda essa peça aqui em Black Piano, como vocês podem notar, com exceção desse prateado aqui em volta da transmissão, você tem o freio de estacionamento eletrônico para todas as versões do Peugeot 2008, mas a marca esqueceu de colocar o Auto Hold, que é aquela função que segura o carro freado até você pisar no acelerador. Esses dois porta-copos aqui são bem pequenos, embora esse aqui seja mais fundo, e eu infelizmente não consigo colocar aqui meu celular deitado, ó, nem sem a capinha, tá? Então ele poderia ser um pouquinho maior. Aqui a gente tem um apoio de braço em couro, ele tem o ajuste também de profundidade. O bom é que o ajuste é mais durinho, então ele não fica escorregando por qualquer coisa. E desse lado aqui, talvez para evitar o barulho de ficar raspando no couro, você tem uma parte em tecido. Você ainda consegue abrir isso aqui, você tem um espaço onde você pode, por exemplo, guardar o controle do portão, se você quiser, ou você pode também tirar essa pecinha, né, que na verdade é flexível. Você tem um ótimo espaço ali dentro do baú, acho que vocês conseguem perceber bem, mas infelizmente ele não é refrigerado. Já mais aqui na parte de cima a gente percebe primeiro que temos tweeters aqui na coluna A, e mais para cima vemos então que o revestimento interno é em preto, né? Ele é mais escurecido. Mesmo para o motorista você tem aqui uma alça de mão que volta suavemente, ali para o passageiro também logicamente, mas nenhum dos dois ocupantes dianteiros possuem o ajuste de altura dos cintos de segurança. Tá vendo esse espaço aqui que não tem nada escrito? Justamente porque também não temos 6 airbags. Aqui são somente 4, então os dois frontais mais os dois aqui laterais. O retrovisor também não é eletrocrômico, infelizmente, ele é do tipo convencional, como vocês podem perceber aqui. No quebra-sol a gente encontra o seguinte, um porta-documentos, embora ele não tenha aqui um espaço tão bom para você colocar alguma coisa, ele também é escurecido, como vocês podem ver, tem o tampão, tem o espelho, mas cadê a iluminação em Peugeot? Aqui na direita, exatamente a mesma coisa, incluindo o porta-documentos. Agora um ponto bem positivo, apesar de não ter porta-óculos aqui, acho que já poderia ter, é que a iluminação interna é em LED e touchscreen, então só dando um toque aqui você consegue acender individualmente
ou então dando um toque na do meio, ele acende todas ao mesmo tempo. Agora, e se você quiser ativar ou desativar aquela função de ligar as luzes quando abre a porta? Basta você segurar aqui no meio para ativar ou desativar esse acionamento automático quando abre a porta. Agora tem uma outra coisa legal que eu esqueci de falar, é que quando a gente liga aqui a lanterna, ó, reparem que ele acende uma luz ali de cortesia. Ela é meio fraca, tá? Mas ajuda a iluminar um pouquinho aqui o console. Lembrando que a versão GT tem também o teto solar, mas esse aqui, que é um intermediário, não possui. Vamos falar agora sobre o volante multifuncional. Ele tem um revestimento em couro. As costuras aqui não são em verdes, tá? Isso é só na versão GT. E só a versão GT tem também os pedal shifts. Mas vale lembrar também que esse é o conceito iCockpit da Peugeot, né? Então você tem um volante de diâmetro reduzido, que te dá até mais agilidade. A gente vai mostrar isso no test drive. E o painel você enxerga por cima do volante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Desse lado esquerdo a gente tem comandos para aumentar ou diminuir o volume, né? Aqui para você mexer no painel de instrumentos, comandos de voz. Aqui na direita para você passar as faixas. Aqui seria uma lista de transmissão, né, de rádio, alguma coisa assim. E aqui o source para você trocar a fonte de áudio de rádio para Bluetooth, enfim. E aqui para atender ou encerrar as chamadas. Bem escondido aqui a gente encontra a haste do piloto automático. Tá até difícil aqui de mostrar para vocês. Mas lembrando que ele não é adaptativo, tá? Isso em nenhuma versão, só no E2008, na verdade, que é a variante elétrica, que pelo menos tem o limitador de velocidade se você quiser. Depois que você aprende, ele fica fácil de usar, mas ele fica numa péssima posição, que eu acho inclusive muito próxima aqui da seta, se vocês repararem. Então muitas vezes você acaba batendo aqui sem querer, ou então até mesmo mexendo nessa haste achando que é a haste de baixo. Falando aqui da haste de seta, a gente percebe que o comando dos faróis fica aqui. E o legal é que quando você deixa aqui nesse modo alto, os faróis baixos só vão ligar com o motor acionado, mesmo que você deixe aqui na posição que eu estou de chave acionada, tá? Onde ele liga ali o primeiro estágio da ignição. E também não liga o DRL, só com o motor acionado. Isso é bem interessante para não ficar chamando atenção à noite. Do lado direito, a gente tem aqui também o sensor de chuva. Legal que na versão intermediária a Peugeot manteve esses dois sensores, mas sinceramente ele não funciona muito bem. Ele acaba passando sem necessidade e bem que poderia ter também um intermitente variável. Agora tem uma outra coisa que eu não acho muito legal. Sabe aquela passada única do limpador que você dá? Então você dá um toquinho, ele passa uma vez. Aqui ele fica na mesma posição do lavador, fica aqui para trás. Então às vezes você vai dar só um toquinho e você acaba jogando um pouquinho de água ali no vidro. Você tem que acionar aqui bem suavemente para que ele faça realmente a passada ao invés de jogar água no vidro. E eu acabei não falando, mas é lógico que o volante tem também ajuste de altura e profundidade, né? Vamos agora falar sobre o painel de instrumentos. A gente tem aqui uma tela digital de 10 polegadas, com a única diferença é que ela não é em 3D. Lá na versão GT você tem até um arco mais pronunciado, que ele é vazado aqui dos lados, e aqui ele é um pouco mais simples. Mas ter um painel desse bem bonito e já de 10 polegadas nessa versão, eu acho um ponto bem interessante. Vamos às funções deste painel, a gente mexe nelas aqui por estes botões no volante. Bom, essa primeira tela aqui que a gente já está é a do áudio, você pode configurar pela central multimídia, já vou mostrar isso para vocês. Você tem também o pessoal 1, que no meu caso eu configurei aqui as médias de consumo. Desconsiderem isso aqui porque envolve a gente manobrando e tudo mais, então o consumo não fica legal. Você passa essas médias aqui por esse botão do lado direito na haste do limpador, mas você tem ali primeiro a informação de consumo instantâneo, você tem então o trajeto 1 e o trajeto 2, mas já reparem inclusive que ele só mostra quilômetros cheios, até mesmo no odômetro total. Isso significa que se você rodou ali, por exemplo, 17,9 quilômetros, que já são praticamente 18, ele ainda vai continuar contando como 17. Não custava nada mostrar o número por inteiro, né? Mas pelo menos a gente tem 2 trips de consumo. Você tem ainda aqui o mínimo, onde no caso do painel 3D, ele fica em 2D, assim como esse aqui. E como esse aqui já é em 2D, não muda muita coisa, mas ele fica um pouquinho mais clean, digamos assim, né? E você ainda tem os visores, que aí ele muda ali brevemente, ó. Conseguem perceber a diferença? Ele tem uns detalhezinhos a mais
no modo de visores, que no caso do 3D eles ficam saltados, né? Então essa é a grande diferença. Essas são as únicas configurações do painel, tá? Depois você volta ali para o Pessoal 2. Você tem de forma fixa aqui, claro, a quilometragem e a temperatura do líquido de arrefecimento, e ali do lado esquerdo a autonomia com o nível de combustível. E a seta, como lá no painel 3D ela fica piscando aqui para fora, né? Ele tem um arco a mais aqui. Essa aqui não, fica no próprio painel ali. Achei bem curioso isso. E aqui na central multimídia, quando a gente vem aqui em personalização, você encontra personalização do display. E aqui, ó, personalizar a informação do motorista. Você pode, por exemplo, deixar como eu fiz, as médias de consumo no Pessoal 1 e as informações de mídia no Pessoal 2. Mas se você quiser, por exemplo, retirar esse aqui, você joga aqui para o remover e você ainda pode colocar o conta-giros. Vamos até mudar as situações aqui para vocês verem qual a diferença. Então embaixo eu coloquei o conta-giros e em cima eu vou colocar, na verdade eu vou deixar mesmo o trip de consumo. É que lá no GT a gente tem também o nível de vigilância do sensor de fadiga. Como esse aqui não tem esse item, é lógico que não dá para você colocar também aqui pelo painel. Percebam agora que quando a gente vem aqui no Pessoal 2, ele agora está com o conta-giros em modo de barra horizontal. O que eu gosto, pessoal, é que em qualquer tela que você estiver, se você der um toque aqui, ele vai abrir temporariamente as informações de consumo. Daqui a pouquinho ele já vai sumir, ó, reparem. Olha lá, já sumiu. Agora, o que me incomoda é que, como vocês podem notar, você tem somente a velocidade média, o consumo e também a distância. Pelo menos a velocidade não fica diminuindo se o motor não estiver ligado. Porém, o tempo do trajeto ele só mostra quando a gente desliga o painel. Reparem ali que ele vai mostrar, ó, 15 minutos. O aviso está tampando um pouco aqui. Acontece que esse tempo ele reseta sozinho quando você desliga ou liga o painel de instrumentos. Então ele não reseta junto com o trip de consumo. E dessa forma você não tem assim um controle tão preciso. Outro ponto que incomoda, como eu já disse para vocês, é que o modo Sport não muda absolutamente nada no painel de instrumentos. Nem a posição do câmbio fica como um S ou algo nesse sentido. E eu voltei aqui para o lado de fora porque eu quero falar para vocês sobre a chave presencial. Acho ela bem bonita. Tem um logo novo da Peugeot já, obviamente, mas reparem que ela fica, digamos que, invertida. Porque aqui a gente tem o trancamento e abertura das portas, ou destrancamento do porta-malas, mas quando você vira, ó, o logo fica ao contrário. E agora, pessoal, vou colocar a chave no meu bolso, vou me afastar do carro. Repararam que ele trancou aqui sozinho? Agora vou chegar perto do carro. Ó, destravou automaticamente. Isso é bom em alguns pontos, mas para o meu uso pelo menos, ó, já trancou e eu mal saí de perto do carro. Para o meu uso pelo menos, eu acho ele bem irritante, porque lá em casa a garagem fica muito próximo, ó, já abriu de novo. Ele fica, se você estiver próximo do carro aqui, ele vai ficar meio maluco. Mas a garagem estando próximo, por exemplo, da cozinha, do banheiro, alguma coisa assim, quando você entra em casa com a chave no bolso, você anda um pouco, ele destranca o carro. Anda um pouco, ele tranca o carro de novo. Então é bem incômodo. Para quem mora em apartamento, por exemplo, aí é uma beleza, né? Saiu da garagem, ele tranca, chegou perto, ele vai destravar. Só que tem um porém. Vocês separaram que o vidro aqui continua aberto, porque ele não fecha automaticamente. Para você fechar, você vai ter que clicar aqui na chave e segurar. E olha como demora, hein? E tem que segurar até o final, porque senão, ó, vai parar no meio. Acho que faltou aqui também uma partida remota do motor, já poderia ter. Vamos então para a nossa lista de equipamentos. A gente tem os faróis Full LED, desconsiderando a seta, os retrovisores com repetidores de seta, apesar de não serem LED, e também o rebatimento elétrico, rodas de liga leve Aro 17, lanternas traseiras Full LED, volante multifuncional em couro com ajuste de altura e profundidade, bancos em couro, 4 airbags, então são os 2 frontais mais os 2 aqui laterais. Tem também o assistente de partida em rampas, controles de tração e estabilidade, piloto automático convencional com a função de limitador de velocidade, sensores de ponto cego, painel digital de 10 polegadas, sensores crepuscular e também o de chuva, câmera dianteira e traseira com projeção 360 graus simulada, já mostro para vocês, chave presencial com sensor de proximidade, carregador de celular por indução com ventilação, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, ar-condicionado digital com 3 modos automáticos, freio de estacionamento eletrônico, banco do motorista com ajuste de altura, iluminação interna em LED e apoio de braço
dianteiro. E é lógico que você tem também essa central aqui multimídia iConnect com tela de 10,3 polegadas. Ela possui conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay e tem 6 alto-falantes. Quando a gente fala de entradas USB, são 4 e 3 delas do tipo C, são 2 lá atrás. Já vamos aproveitar aqui para mostrar as câmeras 360 graus para vocês também. Eu tive que ligar o carro, tá? Mesmo com a chave acionada, se você pôr na ré, ela não liga as câmeras. E colocando aqui, ó, você vai então ali, vocês perceberam como demora para acionar, né? Mas ele já abre então a tela da câmera dianteira e câmera traseira. Infelizmente não tem um botão de atalho, então mesmo se você quiser acionar a câmera dianteira, você vai primeiro ter que colocar na ré para depois jogar para o D. Ou mesmo na ré você consegue clicar por aqui, que aí ele vai para a câmera dianteira. Você tem ainda a dianteira mais angular, digamos assim, e a traseira mais angular também, ou essas daqui que são convencionais. As da esquerda você não consegue ativar. Por quê? Não existem câmeras laterais. Vocês estão vendo que a projeção 360 aqui no Bird View, ela está, digamos que, censurada. Quando a gente começa a andar com o carro, ele vai, digamos que, gravando ali, ó. Vocês perceberam? Por quê? Ele simula uma projeção 360, mas são imagens gravadas, então se passar uma pessoa, um cachorro ali do lado, não vai mostrar aqui na câmera. Até por conta disso, quando você fica um tempinho aqui, ele começa a censurar novamente essa área, justamente porque a imagem já está velha, digamos assim. Nas configurações, a gente pode aqui mudar, por exemplo, o volume dos sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, mudar também o brilho da câmera, ou aqui, se eu não me engano, é a saturação, né, o balanço de branco, alguma coisa nesse sentido. Você aqui pode desativar também os sensores sonoros, e quando a gente vem aqui também nas configurações do carro, você tem a opção, na verdade, aqui nessas configurações, você tem na câmera panorâmica a opção de adaptação da visão. Então, quando ele detectar que está perto de um obstáculo, ele coloca uma visão de zoom, uma visão mais ampliada. Eu não acho legal, tá? Então eu prefiro aqui deixar desativado. E falando aqui um pouquinho dessa central multimídia, ela tem uma nova interface, então tudo aqui visualmente é novo. E lá no Peugeot 208, por exemplo, a gente ainda tem uma interface antiga. Aqui você repara que ele tem até umas animações, a gente consegue aqui nas personalizações até trocar a cor da fonte, por exemplo. Eu deixei no vermelho, mas você tem esse azulzinho, o branco e também o verde. Aqui ele sempre fica com um atalho para o Android Auto ou o Apple CarPlay, né? Depende do que você está utilizando. Ou você segura esse botãozinho aqui para ele ir direto. Essa tela inicial você também pode personalizar, você vai trocando aqui, colocando as funções que você quer. Essa segunda aqui, por exemplo, eu que montei, que aí fica com relógio, você ainda tem duas opções de relógio. É uma central bem legal e você tem a opção de perfis também. Então aqui eu criei o do GT Autos, mas você pode criar um outro e anexar algum dispositivo. Então quando você conectar, por exemplo, um dispositivo Bluetooth, ele já vai entender que você, por exemplo, é o GT Autos. E aí você seleciona as configurações de acordo com o que você quer. Sinceramente, eu não achei assim configurações que são atreladas diretamente ao perfil. Mas essas personalizações, por exemplo, elas mudam de acordo com cada perfil. Aqui nessa barra de cima a gente ainda pode controlar rapidamente o brilho, mas é somente com o farol ligado. Aqui um atalho para os meus dispositivos e você pode desligar ou ligar o Wi-Fi. Aqui em cima sempre fica mostrando o ar-condicionado, mas reparem que ó, não é um atalho. Falando do sistema de som, eu acho ele muito bom para essa categoria de carro, né? Esse preço, eu já vou falar de valores para vocês, mas o que me incomoda é que o celular muitas vezes ele continua conectado mesmo você desligando a central e abrindo a porta, ou seja, mesmo depois que você saiu do carro, ele ainda fica conectado. Aí quando você tranca o carro, se eu não me engano, aí sim que ele vai desconectar o Bluetooth. Então às vezes você está reproduzindo alguma coisa no seu celular e não está escutando nada, porque ele está jogando tipo pro além, digamos assim, aqui no carro. Mas pelo menos a qualidade das câmeras é muito melhor em relação ao 208 que a gente já testou. E ela não fica posicionada muito para baixo, né? Então é uma evolução muito grande em relação ao hatch. Vamos falar agora sobre um dos pontos mais importantes de todo o carro, que é o seu preço. Bom, nessa versão Allure 1.0 Turbo 2025, ele está tabelado, digamos que oficialmente, por R$ 153.990, mas o preço que aparece lá no Monte Seu da Peugeot é de R$ 138.490. Eles informam como se fosse um valor promocional, mas na prática o que você vai achar nas concessionárias é realmente esses 138 mil. A Peugeot e a Citroën possuem essa mania de fazer essa confusão com os preços
dos carros, mas sempre considerem esse valor, digamos que de oferta. Felizmente esse carro não tem opcionais, mas as cores podem adicionar um valor a esse carro. Você tem nas metálicas a preto perla neira, que é a única gratuita, o cinza artense, que na verdade é um prata, e o azul quasar, que assim como o cinza artense, custa R$2.000. E nas perolizadas a gente ainda tem a branco nacré, pelo mesmo valor de R$2.000. Eu só senti falta de algum tom de vermelho e o metálico cinza selenium, que é exclusivo da versão GT. É aquele cinza meio durepox que eu nem gosto muito, mas seria legal ter essa opção aqui também. Agora, curiosamente, o azul quasar e o cinza artense, que é praticamente um prata, não estão disponíveis na versão GT. Então, se você quiser esse belíssimo azul aqui da unidade que nós estamos testando, você não pode comprar a versão mais cara. Curioso, né? Mas enfim, o total então dessa versão Allure com o azul quasar vai para R$140.490. Falando rapidamente para vocês sobre garantia e revisões, a gente tem aqui 3 anos de garantia sem limite de quilometragem e as revisões acontecem a cada 10.000 km ou 12 meses, aquilo que ocorrer primeiro. Aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior. O revestimento dos bancos aqui continua claro nesse couro, né? Mas falta, como vocês podem notar, o apoio de braço traseiro. Você tem pelo menos um porta-revistas atrás de cada banco, mas olha, não tem saídas de ar traseiras. Você tem 2 entradas USB, corrigindo, tá pessoal? Eu falei que são 3 do tipo C, mas na verdade são 2, tá? Uma do tipo A e uma do tipo C aqui atrás e uma do tipo A e do tipo C também lá na frente. O túnel central aqui é bem alto para um carro de tração dianteira e aqui em cima a gente encontra alças de mão dos 2 lados. Vocês podem ver que ela volta suavemente e aqui iluminação em LED. Agora ela não vai ligar, pessoal, porque o carro entrou em modo de economia de energia, porque eu fiquei um tempo aqui com a chave acionada, mas ela também é touch, assim como lá na frente. Acabamento de porta quase todo em plástico duro, pelo menos continua aqui com a imitação de fibra de carbono e também o detalhe em black piano e o revestimento de couro aqui atrás. Para essa categoria, posso dizer que o acabamento de porta traseira é até um ponto positivo, porque muitos nem têm esse couro aqui, mas acho que poderia ter um porta-objetos aqui um pouco maior. Esse é pequeno e também não tem acabamento aqui no alto-falante. Agora falando para vocês sobre espaço interno, pessoal. Lembrando, eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura e com o banco do motorista regulado confortavelmente para eu dirigir, é esse o espaço que sobra aqui atrás. Bem apertado, né? Como vocês podem ver. Não é assim dos mais apertados da categoria. O Renegade, por exemplo, se eu não me engano, é um pouco mais apertado ainda, mas o espaço interno não dá para dizer que é um ponto positivo aqui do Peugeot 2008. Já o espaço para a cabeça é o seguinte, sentando de forma mais ereta, ainda sobra um espacinho aqui entre a minha cabeça e o teto. O teto não é tão alto como lá no Renegade, mas pelo menos você não tem um teto solar aqui, então ele não fica mais baixo. A altura aqui então para a cabeça, pelo menos nessa versão Allure, eu considero boa, até porque se eu sentar de forma um pouco mais confortável, ainda abre um pouco mais de distância em relação ao forro do teto. Vamos falar agora sobre o porta-malas. A gente tem aqui a abertura, aliás, o destrancamento elétrico, mas logicamente você tem que subir a tampa de forma manual. Já vamos falar aqui sobre capacidade para vocês. A gente tem, de acordo com a Peugeot, 374 litros em medição VDA ou 419 litros se você considerar aquela medição líquida, que inclusive considera até aquelas frestinhas de parafusos que você tem. Então não é muito para com a realidade. O VDA são aqueles bloquinhos que são muito mais honestos, digamos assim, né? Para um efeito de comparação, o Hyundai Creta tem 422 litros na medição VDA e o Volkswagen T-Cross tem de 373 a 420 litros. Ele tem essa variação por conta dos bancos traseiros que podem ficar ou não mais inclinados. E isso ambos em VDA. E a gente percebe então que o porta-malas não chega a ser um ponto aqui negativo do 2008, mas não é um ponto positivo, né? A gente tem modelos maiores. E a gente encontra aqui um compartimento do lado direito para guardar algumas coisinhas, assim como no lado esquerdo, mas vocês podem notar que não tem ganchinhos aqui para você pendurar uma sacola ou algo nesse sentido. O piso aqui, ó,
ele deveria ter 2 níveis, mas ó, reparem como ele é molenga. Provavelmente esse carro tem no exterior, vocês podem ver aqui os apoios, né? Aquele piso variável onde você coloca ele mais para cima ou mais para baixo. O triângulo vocês podem ver que fica solto aqui no porta-malas. E levantando aqui a gente encontra o step temporário de medida 125/85 aro 16. Lembrando que as rodas são aro 17. Pelo menos você tem uma iluminação aqui que não é em LED. Ela só não acendeu agora porque o carro está em modo de economia de energia. E é lógico também que o fechamento da tampa é manual, né? E é uma tampa bem pesadinha, inclusive, hein, pessoal? Chegou a hora da gente fazer o nosso test drive aqui com o Peugeot 2008 na versão Allure. Primeira coisa que eu tenho para citar para vocês é que isso aqui me incomoda um pouquinho. Vocês podem ver aqui embaixo que isso aqui fica pegando na minha perna. Não chega a incomodar igual lá no Fiat Argo, por exemplo, que a gente testou aqui recentemente, mas ele incomoda um pouquinho, tá? Dependendo da posição que você ficar aqui para dirigir, isso fica cutucando a sua perna. E é bem duro aqui, ó, é bem pontudo, né? Então a Peugeot poderia ter feito algo um pouco melhor aqui. E eu tendo um pouco mais de 1,92 de altura, apesar de um pouco de dificuldade para encontrar uma boa posição de dirigir aqui, eu consegui achar uma posição confortável. Mas essa dificuldade acontece por conta do conceito iCockpit da Peugeot, né? Que você tem um volante reduzido e você enxerga o painel por cima do volante. Então, dependendo, se você for mais baixo, o volante vai acabar tampando o painel, ou se você for muito alto, pode ser que o volante fique muito baixo. Enfim, você pode ter uma certa dificuldade. Eu já começo falando para vocês sobre a direção, que ela é consideravelmente leve, mas como em outros Peugeot que já passaram aqui pelo canal, ela é mais durinha do que, por exemplo, os modelos da Citroën. Como eu disse para vocês anteriormente no vídeo, a PSA, né, a antiga PSA na verdade, que era Peugeot e Citroën, hoje faz parte do grupo Stellantis, mas elas ainda têm algumas características únicas, digamos assim, né? E em comparação com a, digamos que, irmã Citroën, aqui a direção é um pouquinho mais pesada, mas ainda bem leve. Eu prefiro esse acerto aqui, por exemplo, do que os da Citroën. Aqui acho ele mais equilibrado. E lógico que essa direção sendo elétrica progressiva, ela fica mais rígida conforme você vai aumentando a sua velocidade. Então mesmo na estrada ela não te passa a sensação de insegurança ou de ser mole demais. Quem nos acompanha já sabe bem que esse é o momento de testarmos a dinâmica do carro. Então a gente pega essa espécie de zigue-zague aqui para descer um pouco mais forte, né? E conferir então como que é a rolagem de carroceria. E vamos lá então, pessoal. Volante reduzido, ele já te deixa mais ágil aqui, né? Você tem maior agilidade para fazer manobras. Nossa, e tá rolando tudo aqui dentro. Mas olha, dinâmica é bom, hein? Sinceramente, para um SUV compacto, eu achei a dinâmica bem interessante. Não tem uma proposta esportiva como, por exemplo, lá nos Fiat Abarth, né? Como o Pulse e o Fastback, que já passaram aqui pelo nosso canal. Mas ainda assim é uma boa rolagem de carroceria. Vamos passar aqui agora na valeta, ó. Passamos a mais ou menos 7 ou 8 km por hora com uma certa tranquilidade, tá? Porque o carro é consideravelmente alto. Apesar da gente ter o número somente entre os eixos, comparando com o número de concorrentes também nesse método de entre os eixos, ele tem uma altura livre realmente muito boa, de quase 23 centímetros. Agora eu vou falar um pouco sobre isolamento acústico. Aqui na cidade eu acho ele muito bom. Ele, ao meu ver, está um pouco acima da média da categoria. Mas na estrada, como a gente mostrou melhor no nosso vídeo de viagem aqui com o 2008 Allure, a gente percebe que entra um pouco mais de vento do que o legal, digamos assim, do que a gente gostaria. Já de motorização, sinceramente, ele não é dos mais silenciosos, esse motor, mas também não é o dos mais barulhentos, digamos assim, né? Se você pegar uma ladeira, né, subir um pouco mais o giro ou pisar mais fundo no acelerador, aí não tem jeito. Nesse caso, você vai escutar bastante barulho de motorização aqui dentro da cabine. Pessoal, vamos aqui para o nosso teste de desempenho. Eu já liguei o modo Sport, também já desliguei o controle de tração. Vamos sair aqui forte, saindo. A saída é um pouquinho demorada, depois ele vai embalando um pouco. 60, ligou o controle de tração de novo. 80, 90, 100, 110 e 120. Bom, eu posso dizer para vocês que o desempenho ele é, digamos que mediano, tá?
Ele não é assim surpreendente, mas também não exatamente que deixa a desejar. Pela faixa de preço do carro, como eu disse para vocês, em torno de R$138 mil, eu acho um desempenho ok, um desempenho legal. Mas quando a gente pega, por exemplo, o Jeep Renegade, desde a versão de entrada ele já tem um 1.3 turbo, e lá o desempenho é muito melhor. E em comparação com alguns outros modelos 1.0 também turbo, eu acho que o desempenho aqui fica um pouquinho abaixo. Porém, vale lembrar também que estamos aqui abastecidos com gasolina, então ele tem 5 cavalos a menos. E também eu fiz o teste com ar-condicionado ligado para simular uma condição real mesmo do dia a dia, mas que a gente sabe que o ar também rouba um pouco de potência da nossa motorização. O desempenho eu vou classificar assim como mediano. Agora, falando um pouco de dirigibilidade do carro, a primeira coisa que eu quero citar é: eu acho que a área envidraçada aqui do 2008 poderia ser um pouquinho maior. Esse retrovisor, por exemplo, ele rouba bastante visão aqui do motorista. Quando a gente pega de novo o Jeep Renegade, eu cito o Renegade principalmente porque a gente já testou ele em várias versões aqui no canal. E o Renegade tem uma área envidraçada consideravelmente maior em relação a esse carro. Não que aqui seja exatamente ruim, mas seria melhor se fosse um pouco maior essa área envidraçada do 2008. Vamos falar um pouquinho para vocês sobre o funcionamento do câmbio CVT. Como eu já expliquei várias vezes para vocês, quem já assistiu outros vídeos aqui do canal sabe muito bem, o CVT ele tem 2 polias variáveis ao invés de engrenagens. Então, na teoria, ele tem marchas, digamos que infinitas. Porém, lembra aquele CVT antigo que você acelerava e ele ficava infinitamente? Pois é, para diminuir essa sensação, as montadoras começaram a simular marchas. E aqui no caso desse câmbio da Fiat, nesse motor 1.0 turbo, a simulação é de 7 velocidades. Quando você dá um pé fundo, parece que você está em um câmbio automático convencional, porque ele vai simular a troca de marcha. Agora, andando de forma bem tranquila, aí ele vai realmente variando a rotação do motor conforme uma subida, uma descida, o seu estilo de condução, e não exatamente conforme a velocidade, como acontece num câmbio automático convencional. Eu posso dizer para vocês que, de modo geral, o Peugeot 2008 é um carro bem gostoso de dirigir. Você tem uma posição legal aqui de direção, o banco permite que você abaixe mais ele não fica excessivamente alto. Esse volante reduzido também deixa o carro mais ágil, né, mais gostosinho. Mas esse acerto entre motor 1.0 turbo e câmbio CVT eu também julgo como bem feito aqui no caso do Peugeot 2008. Então é um carro sim que traz prazer ao dirigir, até para quem curte um pouquinho mais de esportividade. Falando em esportividade, vamos entrar um pouquinho mais forte aqui, ó. A gente percebe, claro, que ele deu uma cantadinha de pneu, até porque a gente acelerou ali na curvinha, né? E as coisas aqui fizeram barulho porque tem coisas soltas aqui dentro do carro de objetos pessoais, tá? Não exatamente de problema do carro. Então a gente pode notar que a dinâmica sim é um ponto positivo para um carro que não tem pretensões esportivas. Essa plataforma é muito bem feita nesse sentido. Vamos ver a suspensão, ó. Esses barulhinhos mais metálicos aqui são das minhas garrafinhas que estão aqui no carro, tá? Tem um ou outro barulho de acabamento sim, mas nada muito excessivo. E falando sobre o conforto da suspensão, ela é um pouquinho mais durinha sim. Quando a gente compara, por exemplo, principalmente com a prima da Peugeot, digamos assim, ou a irmã da Peugeot, que é a Citroën, lá os carros são muito mais macios, muito mais confortáveis. Mas para quem gosta de uma condução mais prazerosa, de uma pegada um pouquinho mais esportiva, vai se sentir muito bem aqui no Peugeot 2008. Eu acho que ele consegue ser confortável, mas sem ser molenga demais. Eu particularmente gosto de uma suspensão um pouquinho mais macia, mas longe de incomodar, tá? Acho muito bem acertado esse carro. Mas e aí, será que vale a pena ou não levar para casa o Peugeot 2008 nessa versão Allure? Como pontos positivos eu posso citar aqui o design, que eu acho que agrada pelo menos a grande maioria, o prazer ao dirigir, a lista de equipamentos também, considerando ser uma versão intermediária, a central multimídia também levando esse ponto, o painel de instrumentos e o sistema de som. Como pontos medianos, eu diria o acabamento, já que ele não é ruim, tá pessoal, mas ele é simples, digamos assim. Visualmente ele é muito mais refinado do que a qualidade de construção em si. O consumo rodoviário também vou citar como mediano, já que os concorrentes em sua grande maioria são mais econômicos. O conforto
também o porta-malas, o desempenho e a segurança. Vocês já vão entender por que eu citei a segurança como ponto mediano assim que eu falar dos equipamentos que eu senti falta. Agora, pontos negativos: assistências à condução. Esse carro não tem, com exceção do sensor de ponto cego, ele não tem nenhum recurso, por exemplo, como piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, reconhecimento de placas, nada disso. Tudo isso, com exceção do ACC, estão presentes na versão mais cara GT, que já passou aqui pelo canal. O espaço interno também entra como um ponto negativo e o consumo urbano, para um carro 1.0 turbo, ele tem um consumo um pouco elevado. Agora, alguns equipamentos que eu senti falta: tilt down, aquele que abaixa o espelho direito quando você engata a ré, também 6 airbags, aqui são somente 4, o ACC, a frenagem automática de emergência, saídas de ar traseiras, sistema de permanência em faixa, apoio de braço traseiro, ajuste de altura dos cintos e iluminação no quebra-sol. Parece bastante coisa, mas a maioria são detalhes. E para uma versão intermediária seria muito legal se a gente tivesse também esses itens, mas até dá para entender que alguns deles não estão presentes aqui. Agora, para a gente entender se vale a pena ou não comprar o Peugeot 2008 nessa versão Allure, a gente tem que compará-lo com seus concorrentes. A gente pode citar o Citroën C3 Aircross Shine de 7 lugares, com esse mesmo conjunto mecânico, por R$ 125 mil. Há também o Nissan Kicks Play na versão Sense 1.6 CVT por R$ 130 mil. Depois o Caoa Chery Tiggo 5X Pro 1.5 Turbo CVT por 143 mil. O Renault Cardian também a gente pode citar na versão Tecno 1.0 Turbo com câmbio automatizado de dupla embreagem por R$ 134 mil. Depois o Renault Duster Intense Plus 1.6 manual por R$ 133 mil. Posso ainda citar o Volkswagen Nivus Comfortline 1.0 Turbo automático por R$ 143, o Fiat Pulse Impetus 1.0 Turbo híbrido leve por R$ 145, o Hyundai Creta na versão de entrada Comfort 1.0 Turbo automático por 147. Há também o Volkswagen T-Cross na versão sem nome 1.0 Turbo automática por 152 mil. O Jeep Renegade Sport Altitude 1.3 Turbo automático por 153 mil reais. O Kia Stonic 1.0 Turbo híbrido leve também com câmbio automatizado de dupla embreagem, 155 mil reais. Chevrolet Tracker LT 1.0 Turbo por 152. Há ainda o Fiat Fastback Audace 1.0 Turbo, também híbrido leve, por R$ 156 mil. E por último, mas não menos importante, o Honda HR-V na versão EX 1.5 aspirado com câmbio CVT, R$ 156 mil. Lembro vocês que a gente considerou as versões com preços mais próximos aqui do 2008 nessa configuração Allure. Mas e aí, vale a pena ou não levar ele para a garagem da sua casa? Apesar de alguns contras, assim como todo carro, na verdade, nenhum é perfeito, eu acho o custo-benefício do 2008 Allure muito bom. Ele é gostoso de dirigir, tem um ótimo design, uma lista de equipamentos bem completa, enfim, já falei dos pontos positivos para vocês. Eu confesso que eu esperava mais em consumo e espaço interno, mas considerando o preço menor que o dos concorrentes, se isso não te incomodar, eu arrisco dizer que ele é uma das melhores opções até os R$ 140 mil no segmento de SUVs compactos. E é claro que eu não posso deixar de agradecer a todo o pessoal da Stellantis, em especial da Peugeot, por terem emprestado o 2008 para a gente testar durante uma semana.